Olá, turma, tudo bem? Vamos hoje então fazer a correção da nossa avaliação do segundo bimestre, tá? Então, nós temos aqui a nossa primeira questão, é uma questão de razão, né? Então, o que é razão mesmo? É uma grandeza dividido por uma outra grandeza. Então, vamos fazer a leitura aqui do enunciado, só para a gente entender quais as grandezas nós estamos nos referindo aqui. Então, ó, uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2019 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Então, nesse caso, a gente tem várias grandezas aqui. A gente tem a grandeza vitória, empate, derrota, o total de partidas disputadas. Mas ele quer o quê? Somente o número de vitórias pelo número de partidas disputadas. Então, é essas grandezas que nós vamos aqui, o que o exercício ele pede, né? Então, para a gente saber o número de partidas disputadas, eu preciso primeiramente o quê? Somar essa quantidade de pontos que eles tiveram. Então, por exemplo, se ele teve 26 vitórias, depois ele teve mais 15 empates e mais 11 derrotas, isso significa que ele teve um total de partidas, eles disputaram um total de 52 partidas, certo? Se ele teve 26 vitórias, então como que ficaria essa minha razão? 26 dividido por 52, tá? Que é essa alternativa aqui. Eu poderia ainda aplicar nessa fração, pedir para vocês uma fração equivalente, porque olhando o numerador com o denominador, nós vemos que eles são múltiplos de que número? De 2, ou seja, eu consigo dividir o 26 como o 52 pelo número 2. Se eu fizesse isso, por exemplo, 26 dividido por 2 dá quanto? Dá 13. E 52 dividido por 2 dá o quê? 26. Então, eu poderia colocar a resposta 13 sobre 26, que também estaria certo, tá bom? Mas é só para vocês saberem, esse é um outro dado que a gente precisa também se atentar a isso. Mas nesse caso, a razão que eu coloquei ali foi 26 sobre 52. E aí, no próximo exercício, ele fala o seguinte: resolvendo a proporção abaixo, assinale a alternativa correta, tá? Tem dois jeitos de fazer isso daqui, bem simples, porque essa é uma proporção simples, né? Olha só, vamos pensar. O 5, para ele ter virado 35, o que que eu fiz? Eu multipliquei, porque ele ficou maior, né? Então, existe a multiplicação ou a divisão. Então, assim, para o 5 ter aumentado, ele só pode ter multiplicado. Por quanto? 5 vezes que número que dá 35? 5 vezes 7, né? Na tabuada lá. Então, se eu pegar... Deixa eu só um segundinho, gente. Isso daqui tá aparecendo. 5 vezes 7. Então, 7 vezes 5 dá 35. Muito bem. Agora, o que aconteceu aqui? Eu tenho o resultado 21. E agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu poderia falar assim, que 5 vezes 7 dá 35. Logo, para eu chegar nesse outro número, 35, aí diminuiu. Para virar 5, é o quê? É 35 dividido por 7. Então, aqui, ó, eu vou pegar esse 21 e eu quero vir para um número menor, que é esse daqui que vai ficar menor. Então, eu tenho que o quê? Dividir por 7. 21 dividido por 7 dá quanto? Dá 3. E aí a gente já tem o resultado que esse valor é 3. Ai, mas eu não gosto de resolver dessa forma, tenho um pouco de dificuldade, então o que a gente faz? Aquela regrinha da cruzadinha, né? Eu vou fazer o quê? O 5 vezes o 21 e o 35 vezes o x. Vai ficar como? 35 vezes x, escreve lá, 35 vezes x igual a 5
vezes 21. Vai dar 105. E aí, esse 35 está multiplicando, eu passo ele para lá o quê? Dividindo 105 dividido por 35, e aí a gente tem com o x valendo 3, tá bom? E aí, vocês têm ali essa alternativa aqui do exercício 2. E aí, continuando no 3, ele tem assim, ó. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Temos aqui uma regra de 3, né? Então, o que eu tenho? O que eu tenho de unidade? Eu tenho ventilador e tenho o quê? Peças. Então, eu estou trabalhando com ventilador e peças. Então, para produzir um ventilador, vamos montar lá como está o exercício. Eu preciso de 6 peças. E agora, para produzir 25 ventiladores, será que eu preciso de quantas? Não sei, X, tá? Feito isso, a gente precisa saber se essa relação, essa regra de 3, ela é direta ou inversa. Então, vamos pensar aqui, ó. Lembrando que a seta ela é do menor e a flecha é o maior, tá? Então, aqui a pontinha é o menor número e a flecha é o maior número. Então, ó, está do menor para o maior? Está, flechinha para baixo. Agora, olha aqui, ó, esse outro. Se para fazer um ventilador eu preciso de 6 peças, para fazer 25 ventiladores eu vou precisar de mais ou menos peça? De muito mais peças. Então, esse número aqui vai ser um número maior. Então, está do menor para o maior? Está a seta para baixo. As setas estão no mesmo sentido, então é uma regra de 3 direta, não preciso inverter nada. Eu vou fazer o quê? O 25 vezes o 6 e o x vezes 1. 1 vezes x é x só. E 25 vezes 6, quanto que dá 25 vezes 6? Vamos fazer aqui essa continha, ó. 25 vezes 6, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12, 12 mais 3, 15. Ou seja, x vai ser igual a 150 peças. Então, eu vou precisar de 150 peças para produzir 25 ventiladores, tá? Muito bem. Agora, olha o exercício 4. Uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda de serviços em 24 dias. Então, eu tenho ali costureiras e eu tenho aqui o quê? O tempo dela, em dias. Então, eu sei que 6 costureiras conseguem terminar um serviço em 24 dias. Vamos continuar. A fim de fazer o mesmo serviço, com 8 costureiras, quantos dias serão necessários? Muito bem. Montando isso, vamos fazer o joguinho da seta. Então, eu tenho lá 6, imagina que eu tenho uma produção de 100 peças, tá? Não falou aqui peças. Aí, eu tenho ali 6 costureiras para fazer essas 100 peças. 6 costureiras, elas levam o quê? 24 dias. Agora, eu vou aumentar o número de costureiras. Para fazer essas 100 peças, eu vou colocar 8. Será que ela vai levar mais tempo ou menos tempo? Elas vão levar essas 8? Elas vão levar menos tempo, né? Se 6 costureiras levam 24 dias, se eu aumentar o número de costureiras, eu vou levar menos tempo aqui para fazer o mesmo número de peças, só que vai ser um número menor. Agora, a gente faz a relação. Tá do menor para o maior? Está, seta para baixo. Tá do menor para o maior? Não, o menor está aqui embaixo e o maior está lá em cima, seta para cima. Vocês viram que está uma seta invertida? O que acontece? Onde essa seta aqui, esse lado está invertido, eu vou inverter para fazer primeiro a relação de proporção. Então, eu vou manter o primeiro lado, que é 6 sobre 8, igual. O segundo eu vou inverter, tá? 24 sobre x vai ficar x sobre 24. E agora sim, a gente faz a multiplicação em cruz. Então, o 8 vezes o x, vamos montar aqui 8x igual a 24 vezes o 6. Vou passar dividindo, tá? Não vou fazer a conta ainda. Então, eu vou fazer 24 vezes o 6 dividido por 8. Por que eu fiz isso? Porque... Peraí, deixa eu mudar a cor.
Porque o 24 eu consigo cortar aqui com 8, porque eu sei que 24 dividido por 8 dá 3, porque 3 vezes 8 dá 24, então não preciso nem ficar fazendo muita conta. Já coloco aqui o resultado 3. E aí eu só faço o quê? O 3 vezes 6, que dá 18, tá? Então o quê? Vão precisar as 8 costureiras de 18 dias para fazer para terminar esse trabalho, tá bom? Muito bem. Exercício 5, diz assim. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Então, relação que nós temos, marceneiro, e a outra é o quê? O tempo para fazer os armários. Então, 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? X. Mesma relação do anterior, gente. Olha lá. Se eu tenho um armário, é esse armário aqui para fazer, tá? Se eu pegar 4 marceneiros, eles vão levar o quê? 18 dias para terminar esse armário. Agora eu aumentei o número de marceneiros, eu coloquei 9 trabalhando. O que significa? Que eles vão levar menos tempo para fazer esse trabalho. Tá do menor para o maior? Está, seta para baixo. Menor está embaixo, o maior está em cima, seta invertida. Viram que a seta deu invertida? O que eu vou fazer? Eu vou inverter esse lado. Então, 4 nonos, esse lado está para baixo, igual a esse está 18 sobre x, vai ficar x em cima e o 18 passa para baixo. Mesma coisa, agora eu faço a minha relação em cruz. 9 vezes x, 18 vezes 4. Eu vou montar lá 9x igual a 18 vezes o 4. E aí, vou fazer a mesma coisa. Esse 9 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Não vou multiplicar nada ainda. Deixo lá o 9. Por quê? Porque eu sei que 18 dá para dividir por 9. E 18 dividido por 9 dá 2. E aí, eu faço 2 vezes 4, 8. Então, x vale 8. Em 8 dias, terminaria esse armário. Gente, se vocês preferirem fazer 18 vezes 4 e depois o resultado dividir por 9, também vai dar super certo, tá? Eu estou fazendo isso para agilizar aqui a resolução. Então, exercício 6 diz assim. Agora a gente vai entrar em porcentagem, né? Então, ele quer saber 15% de 200, quanto que representa. Gente, aqui, ó, o que é 15% mesmo? Nós vimos que 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, né? 15 sobre 100. E agora eu quero fazer isso o quê? Vezes o quê? Vezes só um segundinho, gente. Voltou aqui minha tela? Deixa eu voltar. Aqui, muito bem. 15 vezes, que então 15% é 15 sobre 100, vezes 200, certo? Que é o que eu quero saber. O que eu posso fazer aqui, ó, gente, só nessa multiplicação? Posso cancelar esses zeros de cima com esses zeros de baixo. E aí eu faço o quê? 15 vezes 2. 15 vezes 2 dá 30. E 30 dividido por 1 que sobrou aqui embaixo dá 30. Então, 15% de 200 é 30, tá? Próximo exercício, aí é o seguinte. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava 400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Vocês lembram do desconto? O que era o desconto mesmo, né? Se a gente pensar no 12%, eu vou fazer daquele jeitinho lá de subtração, tá? Mas tem vários jeitos para fazer, vocês viram. Então, vou fazer só de um jeito aqui, porque a gente não tem tanto tempo. Quem é o 12%? É o 12 sobre 100. Quem é o 12 sobre 100? Lembra quantos zeros tem aqui embaixo? 2. Então, significa que eu vou deslocar a minha vírgula, sempre está após o número, 2 casas. Ela vai vir aqui para frente do... Ai, peraí, gente. Voltou de novo.
ela vai lá para frente do 1. Então, isso é a mesma coisa que 0,12, tá? Então, 12% é 0,12. E a gente falou o seguinte, quando tem a relação de desconto, imagina o número 1, que é o inteiro. Eu já expliquei isso para vocês na aula, não vou explicar agora, então retoma lá o conteúdo. 100% é 1, tá? E aí eu tenho que fazer 1 menos o quanto de desconto que eu tenho, que é o 12, o 0,12, que é o 12%. Quanto que dá 1 menos 0,12? Fazendo essa conta também, que a gente já explicou, dá ali 0,88, tá? 0,88. Eu descobri esse valor que é o que ele vai pagar. Porque se ele teve um desconto de 12%, então 1, que é o valor todo, 100%, que é o produto, que representa 1, menos 0,12, que é o desconto dele, ele vai pagar no produto que é o equivalente a 0,88. Então, o que eu faço? Descobrindo esse fator, basta eu fazer o valor do produto, que é 400, vezes 0,88. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Lembrando, agora eu vou fazer com esse outro 8. Desloco uma casa aqui. 0, 0, 2, 3. E agora esse 0 a gente não faz, basta a gente somar. 0, 0, 2, 5, 3. E agora a gente conta quantas casas tem após a vírgula. 1, 2. Vamos deslocar aqui 2 casas. 1, 2. Vem aqui para frente. Então, quanto que ele vai pagar pelo produto? R$352, tá? Essa resposta aqui. Muito bem. Próximo exercício. No exercício 8, diz assim, ó. Gustavo costuma pagar as suas contas do mês assim que ele recebe o seu salário. Sabendo que o salário total dele é de 2.650 e considerando os valores de suas contas fixas, na tabela a seguir marque a alternativa correta. Primeiro eu preciso saber quanto que ele vai gastar. Então, o que nós temos que fazer aqui? Primeiro é somar esses valores, tá bom? Então, vamos tentar somar aqui rápido. Eu tenho 800, vou somar os valores espera só um pouquinho, gente. 800 mais 230. Deixa eu tentar sumir com isso daqui. Tem um negocinho aqui aparecendo para mim que me atrapalha, ele vai para baixo. Aqui, então vamos lá. 800 mais 230, eu já sei que dá 1.030. Vamos somando por partes, tá bom? Deixa eu ver o que eu vou somar mais. Ó, 750 mais 550. Então, vai dar 0, sobe 1. Então, 7 com 5 dá 12. 12 com 13. Então, dá 1.300. Vamos colocar aqui, ó, 1.300. Então, já somei mais esses dois. E agora, o que eu tenho para somar? Esses outros valores, aí eu tenho o valor picado. Então, eu tenho aqui, ó, vamos colocar pela ordem. O 199,10. A gente pode colocar uma vírgula em cada número só para as casas decimais. Depois, a gente já coloquei esse valor. Tenho o 154, coloca vírgula 00. E tenho o 84,90. Agora vamos somar 0, ó, 9 com 10, sobe um aqui. Aí eu tenho 9 com 10, 4 com 4, 8, então dá 18. Sobe um aqui, eu tenho 9 com 10, 13. 13, 18, 18, 26, tá? 20, tá meio embaralhadinho aqui, gente, mas vai dar 26. Deixa eu só confirmar isso mesmo. 8, 10, 13, 13, 18, 18, 26. Isso mesmo. Então, aqui, 2, 2. Cadê o 26? Eu não coloquei lá o 2 lá em cima. 4, 7. Então, aqui dá 7. E aí, 2 lá em cima. Muito bem.
Então, o que aconteceu? O total de contas dele, eu já vi que deu 2.768. E aí, quanto que ele ganha mesmo? Ó, ele ganha 2.650. Já sei que ele ganha 2.650. Peraí, cadê aqui o número? 650. O que aconteceu, gente? Passou, né? As contas passaram em quanto, né? Então, a gente pode fazer aqui uma subtração, ó. 2.650 menos o 2.780. A gente pode esquecer esses números aqui agora. Então, vai dar 8, sobra 1, sobra 1. E aqui dá 0. Então, sobrou quanto? Faltou quanto, né? Faltou 118. Então, vamos ver aqui nas alternativas. Ó, a primeira, o salário de Gustavo foi suficiente para pagar as suas contas e sobrou para ele, restando um saldo de 118? Não. O salário de Gustavo é insuficiente para pagar as contas, restando para ele uma dívida de 118. É essa a resposta. A outra, ó, só para ler. O salário de Gustavo foi maior que seus gastos mensais, verdade, restando para ele um saldo de 384? Não. O salário de Gustavo é menor que os seus gastos mensais e restando para ele uma dívida de 418? Também não, tá? Então, resposta segunda. Muito bem. Exercício 9. Ó. Ao realizar a multiplicação de dois números negativos, o resultado sempre será o quê? Então, lembra da regrinha de sinal? Menos com menos fica sinais iguais, sempre mais, tá? Então, a resposta é a primeira. Muito bem. Aí, o último nosso exercício, 10, diz assim, ó. Durante as aulas de matemática, as operações com números inteiros, o professor de matemática pediu para os alunos criassem uma frase sobre os jogos de sinais. Então, vamos lá. Amanda, soma de dois números positivos sempre será um número positivo. Tá. Bruna, em uma multiplicação, sempre conservamos o sinal do maior número. Em uma multiplicação, sempre conservamos o sinal do maior número? Então, na multiplicação, a gente sabe que o quê? Ó? A soma de dois números positivos sempre será um número positivo, verdade. Agora, em uma multiplicação, sempre conservamos o sinal do maior número? Não. Em uma multiplicação, vamos supor que eu tenho menos 3 vezes 4, positivo. 3 vezes 4 dá 12, mais com menos fica menos. Então, o maior número, que é o 4, não foi conservado, porque na regra de sinal de multiplicação, a gente faz a regrinha, né? E mais com menos dá menos. Então, já está errada. Essa daqui já está errada, essa Bruna. Vamos ver as outras. A divisão de dois números negativos sempre resultará em um número positivo. Verdade. Se eu de menos com menos, na divisão também dá certo. Ó, menos 12 dividido por menos 4 vai dar 3 positivo. Daniela, na adição de um número positivo com um número negativo, o resultado pode ser positivo ou negativo. Verdade também. Então, Amanda está certa, Camila está certa e Daniela está certa. Vamos ver a Emanuele. Na diferença entre dois números com sinais opostos, realizamos a subtração e conservamos o sinal do que possui maior valor absoluto. Verdade. Aí o professor disse que todas as alunas acertaram, menos, exceto, quem errou. Quem errou foi a Bruna, tá bom? Então, aqui a resposta é a segunda. Tá bom, gente? Beijinhos e até mais.